Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O Conexão TV USP tem por objetivo aproximar a sociedade, a comunidade de Piracicaba, de assuntos de interesse da coletividade. E por isso eu tenho o prazer de receber hoje aqui, para essa edição, a psicóloga Isabel Lozano, que é psicóloga do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. É isso, Isabel? Falei certo? Falou certo. Isabel, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, nós que agradecemos da Família Acolhedora por esse espaço aqui. Então explica para nós, Isabel, para começar, o que é esse serviço? O que é esse Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora? Muito bem. Bom, eu vou pegar aí uma referência para ficar mais fácil de nós entendermos. Todo mundo acho que já ouviu falar, né, dos antigos orfanatos, né? A gente fala antigo porque hoje já não se tem esse formato, né, de orfanato, tal como se tinha no passado. Após a reforma, nós hoje temos as instituições, né, que acolhem crianças. E aí você tem dois formatos, né? Você tem o formato de instituição coletiva, né? Que nós temos, por exemplo, a Casa do Bom Menino, e nós temos o formato de acolhimento em família acolhedora, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre essa modalidade de acolhimento, que é a família acolhedora. É um serviço, é uma política pública estabelecida no município de Piracicaba há 12 anos, né? Ela é pautada no Estatuto da Criança e do Adolescente, visando o bem-estar da criança, o direito dela conviver em família, né? Ter a convivência familiar e comunitária, né? Então, prioritariamente, por direito, a criança precisa estar em família. Por isso que hoje existe essa modalidade de acolhimento em famílias acolhedoras, né? Perfeito. E esse serviço em Piracicaba é ligado a quem? Ao poder público? Como é que funciona isso? Quem mantém esse serviço, Isabel? Isso. A família acolhedora, ela faz parte de uma instituição, é uma OSC em Piracicaba, que é a PASCA, né? A PASCA, ela contempla outros serviços também. Nós temos o CEAME, que contempla os adolescentes, temos outros serviços, dentre eles a família acolhedora, tá? E essa instituição, ela trabalha em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Social de Piracicaba, né? Então ela está vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Social e portanto, à Prefeitura também. Né? Perfeito. Acho que para quem nos assiste talvez não tenha tanta familiaridade com o tema, qual é a diferença do acolhimento, Isabel, e da adoção? Porque há uma diferença fundamental. Fala um pouquinho disso, por favor. Isso. Inclusive é uma dúvida, né, muito grande quando as pessoas elas nos procuram para saber mais sobre como ser família acolhedora. Um dos primeiros critérios que a gente já vai esclarecendo é se a pessoa tem intenção de adoção, né? Porque é uma natureza completamente diferente da família acolhedora, né? O acolhimento em família acolhedora, ele é temporário. Por quê? Porque essa criança, ela vai estar com essa família que é voluntária para oferecer os cuidados a essa criança num período em que ela precisa ser temporariamente afastada do seu convívio, do seu núcleo familiar. Por quê? Por alguma questão de violação de direito, né? Essa família, por alguma questão, precisa ajustar alguns pontos nessa família, ela vai ser encaminhada para outros serviços da rede, já vou explicar como isso funciona, mas assim, para resumir, a diferença é, a adoção, ela é permanente, eu entro para a fila de adoção porque eu quero adotar uma criança permanentemente. Família acolhedora é um acolhimento onde eu vou ter a guarda provisória dessa criança por um período até que tudo se restabeleça na família dela.
Perfeito. Você já citou na sua fala, mas acho que talvez a gente possa explorar um pouco mais em quais situações se faz necessária essa atividade de acolhimento. Você, né, já falou que no caso, por exemplo, da violação dos direitos da criança previsto na ECA, mas quais são os casos mais recorrentes em que se faz necessário isso? Nós temos vários tipos, assim, digamos, de situações de violação de direito, né? Mas, por incrível que pareça, a grande maioria é por negligência, né? Então, assim, são famílias que, por alguma razão, assim, pode ser por uso de substância, uma questão de desemprego, questões de saúde mental, então assim, isso vai gerando ali uma situação de vulnerabilidade nessa família, onde ela não consegue mais atender aos cuidados dessa criança, né? Então, a questão da saúde, da educação, começa a ficar comprometido, né? Normalmente, esses casos chegam para nós via conselho tutelar, né? Então a escola se dá conta de que existe ali uma questão que está sendo negligenciada, que está havendo alguma situação de violação de direito, então a escola, os centros de saúde, né? E aí eles acionam o conselho tutelar, que é quem faz toda essa articulação, né? Juntamente com a vara da infância e da juventude, até que chega até nós, né? Quando não existe, por exemplo, famílias acolhedoras disponíveis para acolher essa criança, então ela vai para o abrigo institucional, que é o coletivo. E aí, como é que se dá esse acolhimento? Então, você falou das famílias que se voluntariam, né? Mas não é simplesmente chegar lá e se voluntariar, né? Exato, Fabiano, é isso mesmo. Então, assim, existem critérios, né? Para ser família acolhedora, acho que o primeiro ponto, né, que as pessoas têm muita dúvida é: será que eu, enquanto mãe solo, posso ser uma família acolhedora? Pai solo, um homem solo, um casal homoafetivo? Todo formato de família é bem-vindo. Então não precisa ser um casal com filhos, né? Não. Qualquer pessoa que se disponibilize a prestar os cuidados que essa criança precisa, ou esse adolescente, porque pode ser adolescente também, no momento, né, que ela está necessitando, é bem-vindo. Então ele precisa ser residente no município de Piracicaba, não ter intenção de adoção, né? Então não pode estar, por exemplo, na fila de adoção, né? Não fazer uso de substâncias psicoativas, né? Também não ter antecedentes criminais. Então existem ali uma série de documentos que nós pedimos, né, para fazer análise dessa documentação. Então, assim, os critérios basicamente são esses, né? Não são critérios assim tão difíceis, né? Mas são importantes. Então, uma vez que a pessoa, ela tá ok, passa por esses critérios, aí a gente começa um outro processo. Então, nós vamos fazer atendimentos com essa pessoa, com essa família. No caso de ser uma família, é necessário que todos da família estejam de acordo, porque às vezes acontece, a esposa quer fazer o acolhimento, mas o esposo ainda não está preparado, ou vice-versa, ou os filhos não estão de acordo, então aí não seria possível, né? É necessário que todos estejam de comum acordo. Uma vez que isso acontece, então nós fazemos visitas domiciliares para saber o espaço que essa família oferece para essa criança, para esse acolhimento, a disponibilidade de tempo dessa família, né? Porque talvez eu até queira, mas a minha rotina de trabalho não me permita, né? Ou talvez a minha condição de saúde não me permita que eu acolha. Então a gente vai analisando esses pontos todos, né, para ver a aptidão que essa família oferece aí para esse acolhimento. Outro ponto que é bastante importante é que as famílias, elas podem traçar um perfil de idade, de gênero, enfim, elas vão definir qual perfil de criança ou de adolescente poderia se encaixar na sua dinâmica. Vou dar um exemplo. Eu e meu esposo, nós trabalhamos em tempo integral, nós temos um filho adulto, né?
Hoje, na nossa rotina, eu poderia encaixar uma criança em idade escolar, por exemplo, né? Um bebezinho, eu já não teria disponibilidade para acolher, né? Um adolescente, ok, também poderia ser acolhido, né? Porque encaixa nessa rotina, né? Então, isso é legal também de saber, porque às vezes as famílias acham que nós é que falamos qual é a criança que vai ser acolhida. E, na verdade, não. Essa família vai discutir isso em conjunto com a equipe. Perfeito, é interessante. E você citou que nós, na verdade, o perfil da criança se encaixa dentro da menor idade, quer dizer, do 0 Isso. aos 18, digamos assim, né? Exatamente. Hoje, o perfil assim de famílias que nos procuram, muitos querem acolher crianças na primeira infância, né? A gente tem um perfil muito voltado para a primeira infância, mas o acolhimento familiar, ele está aberto a crianças e adolescentes. Perfeito. Aí a família então faz esse cadastro, vocês fazem, vamos dizer assim, esse reconhecimento, né? E a partir dali a família então fica, vamos dizer assim, cadastrada e apta, mas não quer dizer que imediatamente vá acolher. Exato. É necessário fazer esse casamento, vamos dizer assim, inclusive do perfil, da intenção, da disponibilidade, de acordo também com a necessidade das crianças que fazem parte do programa. Exatamente, Fabiano. E outro ponto importante, que depois desses atendimentos, depois da família passar pelos critérios, né, ela também precisa passar por uma formação. Tá? O Serviço de Família Acolhedora, ele oferece uma formação para essas famílias, normalmente em 8, 9 encontros. E o que se fala nessa formação? Tratam-se de assuntos pertinentes ao acolhimento. Então, o que significa ter a guarda provisória de uma criança, né? O que me permite fazer com essa guarda provisória? Então, a gente tem uma equipe da Comissão da Infância e Juventude, da OAB, que vai até nós para nos dar essas orientações para essas famílias. O Corpo de Bombeiros sempre nos oferta uma palestra sobre primeiros socorros para essas famílias. E todos os temas pertinentes ao acolhimento, do cuidado, dos desafios que podem surgir, de como a equipe vai trabalhar com essa família ao longo do processo, porque isso é importante também saber, né? Nós temos uma equipe em Piracicaba, temos uma sede em Piracicaba, onde as famílias acolhedoras se reúnem quinzenalmente, onde elas estão sendo ouvidas, onde elas têm ali um momento de troca de experiências. Então, não é só acolher, mas elas também são acolhidas, né? Elas são cuidadas, elas são atendidas, para que todo esse processo seja muito mais confortável, tanto para a família que acolhe, como para a criança, principalmente, e também para a família de origem dessa criança, que esse é outro ponto importante, que acho que é importante a gente falar. Por favor, então. Vamos lá? Vamos lá. Como eu disse, as crianças, elas ficam temporariamente com as famílias acolhedoras. Nesse meio tempo, essa família de origem, ela também é cuidada, né? Então, a equipe da família acolhedora vai encaminhar essa família de origem para todos os serviços que ela necessita acessar para resolver as questões que ela tem, as demandas que ela tem. Na expectativa, inclusive, que essa criança retorne. Possa retornar. Esse é o objetivo. Exatamente, porque o objetivo não é retirar a criança da família, mas é que ela retorne ao seu lar de origem, que é de onde ela nunca deveria ter saído, né? Então, essa política pública, ela é tão importante porque ela preserva o que a gente tem de mais importante, que é a família, né? O objetivo não é que essa criança saia da sua família, do seio familiar, que ela vá para adoção, não, que ela volte para os seus pais, que ela fique com seus pais, com seus irmãos, né? Então, assim, evitar o máximo de sofrimento possível para que essa criança possa se reestruturar aí com essa família. E para que isso aconteça, a gente trabalha a família de origem. E na nossa sede são feitos os atendimentos onde essa criança se encontra com esses pais, né? Enquanto ela está com a família acolhedora, lá na sede,
periodicamente ela vai até o serviço e lá ela tem esse fortalecimento de vínculo com os seus pais. Para não perder esse vínculo. Para não perder esse vínculo, né? Que é tão importante para a sua constituição enquanto sujeito, para ela manter a sua história, porque isso é o que vai dar esse chão, né, para ela constituir a sua vida, né, ter a sua autonomia, ter o seu estado emocional equilibrado, né? Olha só que interessante isso, né? Por isso que o trabalho de família acolhedora é tão necessário e tão importante, né? Perfeito. Conexão TV USP vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí que o assunto está muito interessante. O programa Conexão TV USP está de volta e hoje eu recebo a psicóloga Isabel Lozano, que é do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Piracicaba. Isabel, eu queria retomar então, né, a nossa conversa do primeiro bloco. Você acho que muito interessante quando você frisa essa questão de trabalhar na perspectiva de que essa criança, dentro de um determinado prazo, possa ser devolvida à sua família de origem, né, com as condições normalizadas, com seus direitos garantidos. Nós estamos falando de quanto tempo? Há um prazo? Quando há um limite? A lei prevê algum limite de prazo para que a família acolhedora fique com essa criança? Como é que funciona isso? Sim, existe um período, né, máximo de até 2 anos, né? Existem acolhimentos que são breves. Então, assim, as questões se resolvem rápido e essa família acolhe essa criança por no máximo 2, 3 meses e ok. Existem acolhimentos que demandam mais tempo, né? Tudo vai depender do progresso dessa família de origem, vai depender do andamento todo desse estudo psicossocial que vai sendo feito em cima dessa família, né? Porque tudo que se faz ao longo do processo, ele é todo acompanhado por um psicólogo e um assistente social, que vão estar fazendo essa avaliação do progresso dessa família, as orientações que essa família precisa e analisando aí as possibilidades seguras dessa criança voltar, né? Não havendo aí uma perspectiva positiva, porque pode acontecer, né? Não havendo essa perspectiva de retorno, nesse processo de estudo psicossocial, já vai se observando a possibilidade dessa criança ir, por exemplo, para sua família extensa, né? De haver uma tia, um avô, né, um padrinho, alguém que se vá fazer cargo dessa criança. Que já faça parte do vínculo familiar e que poderia acolher. Exatamente. Sempre visando a menos quebra da família possível, né? A menor quebra da família possível. Então, já são familiares que já têm esse vínculo com a criança de alguma forma, e aí vai se trabalhando isso. Quando não é possível também, aí, em último caso, ela vai encaminhada para adoção. Joia. Agora, então, o trabalho que vocês fazem acompanha a família acolhedora, a família de origem e a criança. Exatamente. Simultaneamente. Simultaneamente. Joia. Agora, todo o contato, essa manutenção que você fala, né, do contato, muito importante, a manutenção do contato da criança com a sua família de origem, tudo isso é mediado pelo serviço. Tudo Ou mediado. seja, não é feito diretamente da família de origem com a família acolhedora, não, tudo é mediado pelo serviço. Exatamente, Fabiano, tudo é mediado pelo serviço, inclusive durante todo esse processo a família acolhedora não tem acesso à família de origem e vice-versa, né? É tudo feito em sigilo, essa criança, inclusive dentro da nossa equipe, nós temos uma orientadora social e uma motorista que acompanha essa criança da hora que ela sai da casa da família da família acolhedora, é levada até o serviço e a família de origem a encontra no serviço. Lá é feito esse trabalho
de fortalecimento de vínculo, sempre mediado e acompanhado pela equipe técnica. Né? Ou seja, acho que essa é uma questão muito importante que às vezes pode suscitar dúvida, mas a privacidade da família acolhedora, ela é preservada. Sim, ela é preservada, precisa ser também, né, para que a família ela tenha tranquilidade para estar ali ofertando os cuidados para a criança, né? A família acolhedora também, ela vai sendo informada de todo o processo, como está se dando, de toda a evolução da família de origem da criança. Então, embora ela não tenha contato direto com a família de origem, ela tem sim uma orientação de como esse processo está se dando, né? Para que também ela esteja preparada para eventuais situações que a criança venha apresentar. Às vezes a criança ela chega insegura, acontece uma situação ali de conflito familiar, ela vai apresentar um comportamento um pouco diferente. Então, assim, a equipe técnica vai sempre orientando a família acolhedora para que ela possa também manejar essas questões com a criança. E para que possa colaborar com o processo também, para além de acolher, claro, que já é um grande, vamos dizer assim, já há um grande mérito nisso, mas para que possa, de forma assertiva, contribuir também com esse processo de ressocialização, de reaproximação. Exatamente, isso mesmo. Né? Perfeito. Agora, Isabel, você falou, acho que é muito interessante isso, né? Deixar claro e pontuar, né? Quando a família se inscreve para participar do programa, vocês, na entrevista, no processo de conversa, vocês então identificam se essa família tem ou não interesse de adoção, né? E aí, claro, como você disse, então, se a família tem interesse de adoção, ela acaba sendo direcionada para um outro serviço. Isso. Né? Agora, pode acontecer, acredito eu, né, eu estou aqui ponderando, pode acontecer que até pela experiência vivenciada através do serviço de família acolhedora surja esse interesse. Né? Não sei se é muito frequente, mas pode ser que aconteça. Como é que aí vocês lidam com isso? Você diz o interesse de adotar a criança que está sendo acolhida? Ou a criança que está sendo acolhida, ou até viver essa experiência de adotar talvez uma outra criança a partir da experiência vivida no programa. Sim, sim, isso acontece. Existem casos de pessoas que acolheram durante um tempo e depois decidiram participar do processo de adoção, né? No caso, a adoção, assim, no caso da criança que está sendo acolhida, não seria possível por conta, né, dessa natureza distinta, que uma é temporária e a outra é permanente, né? Até porque as pessoas que estão na fila de adoção já estão por muito tempo. Sim. Né? Que também tem a sua dose de sofrimento ali, né? É todo um processo de espera, de angústias que são vividas ali também, né? É uma gestação simbólica, né? Sim. Que as pessoas que estão ali na fila de adoção, elas passam. Então, por isso que quando a família acolhedora, ela decide entrar para o serviço e contribuir, né, com o seu papel ali de protetor, de cuidador, ela precisa realmente entender e estar muito disposta a que realmente seja algo temporário, né, que ela saiba que tenha começo, meio e fim, né. Acontece às vezes da família acolhedora, quando tudo isso termina, quando o processo, né, tem o seu desfecho e tudo mais, ela vir a ter contato com essa criança depois, às vezes acontece, né? Tem famílias que se tornam amigas, a família acolhedora se torna os padrinhos dessa criança. Então, assim, tudo vai depender de como as famílias vão lidar com isso. Tem famílias que querem manter esse contato e tem famílias que não querem, mas isso é algo que as famílias vão decidindo depois que isso acontece, e a família acolhedora não intervém muito nesse quesito, né? É algo que eles que decidem depois. Sim, quer dizer, o serviço, por si só, pela sua própria natureza, ela garante, vamos dizer assim, essa privacidade, mas agora, depois, aí depende da vontade das famílias envolvidas, né? Sim, sim. Perfeito. Agora, Isabel, como é que se dá isso em Piracicaba? Falando em famílias, em número de famílias e em demanda, né? Qual é o cenário disso hoje? Qual é o quadro disso hoje? Nós temos a demanda existente, ela é atendida pelo número de famílias interessadas e
capacitadas, né? Quer dizer, não basta ser interessado, mas tem que ter um perfil adequado para participar do programa. Como é que está isso na cidade hoje? Muito boa pergunta. Bom, dada a complexidade mesmo, né, do serviço de família acolhedora, nós não temos um número grande de famílias, né? É por isso que é importante que as pessoas entendam como funciona, que a informação correta chegue até as pessoas. Inclusive, até agradeço vocês por esse espaço, né? Que é tão importante a gente poder explicar melhor como que funciona, porque existem muitas pessoas que querem ser família acolhedora e têm perfil para isso, mas não sabem onde achar, o que precisa fazer e tudo mais, né? Então, hoje nós temos 8 famílias acolhedoras no município de Piracicaba, o tamanho que ele tem, né? Nós temos 8 famílias. Recém-formamos 3 outras famílias, né? E temos algumas aí, outras 2, 3 em perspectiva aí nesse processo de formação, né? Não chegamos a 20. Não chegamos a 20. Se reunirmos todos. Né? E hoje nós temos 5 crianças acolhidas. Então, assim, quando você olha a quantidade de crianças que tem num abrigo institucional, né, que poderiam estar dentro de uma família, recebendo um cuidado individualizado, um cuidado personalizado, tendo uma convivência em família, porque é muito diferente da convivência coletiva de um abrigo, né? Inclusive, há muitas pesquisas comprovando os benefícios, né, psíquicos, emocionais, cognitivos que a criança tem quando ela está em família, né, quando ela é acolhida em família. Então, por isso que a lei, ela prevê o acolhimento em família como prioridade. Só que a gente ainda não tem né, não assim, é muito pequeno ainda o grupo, né, de famílias que nós temos prestando esse serviço, né? E isso não é só em Piracicaba, né? Nós temos a família acolhedora, ela está presente no Brasil, em vários estados do Brasil. Nós temos família acolhedora em vários países da Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, no Chile é muito forte a família acolhedora, Argentina, vários países da América do Sul, Central, enfim. Então, é uma modalidade de acolhimento que já se sabe dos benefícios que se tem, né, para as crianças, para as famílias de origem também, né? Porque muitas vezes, muitas famílias perdem a guarda dos seus filhos por questões que poderiam ter sido resolvidas, que poderiam ter sido sanadas, né? E isso causa um trauma, um estrago enorme numa família, sendo que poderia ser evitado, né? Então, assim, o poder público, a sociedade civil, a gente precisa dialogar mais para que a gente encontre formas de que isso seja sanado, né? Da forma menos traumática possível, né? Perfeito. Você comentou da questão de todo o trabalho de preparação que é feito, Isabel. Quanto tempo dura mais ou menos esse trabalho de aproximação, entrevistas, participação nessas atividades de preparação? Ou seja, do momento que uma família contata vocês manifestando interesse até o momento, digamos assim, de plena aptidão para acolher uma criança? Olha, normalmente a gente tem uma média de uns 2 meses, né? Porque tem a questão das visitas domiciliares, entender bem como que é o perfil dessa família, fazer assim uma análise, né, psicossocial dessa família, a questão dos encontros e até assim terminar a questão do cadastro dela na vara da infância e da juventude. Então, uma média de 2 meses, 3 meses. Aí, cumpridas todas as etapas, perfil verificado, a família então aí passa a aguardar então o contato de vocês com a indicação, vamos dizer, da criança. Isso. Aí quando tem aí uma família, né, uma criança, né, que chega através, a vara da infância nos comunica, e aí então a nossa coordenadora, ela já entra em contato com a família acolhedora, e já se faz aí todos os trâmites necessários para que
Isabel, e quem estiver interessado, está nos assistindo e disse, vamos aumentar esse número. Né? Não chegamos nem a 20 numa cidade de mais de 400 mil habitantes, né? Sim. Acredito que a demanda reprimida é muito grande. Quem tiver interesse em conhecer melhor o programa, ter mais informações, se voluntariar, como é que deve proceder? Normalmente as pessoas entram muito em contato conosco pelo Instagram, né, que é @pascapiracicaba. Pasca porque é o nome da instituição, né? Então quando a pessoa entra no Instagram ou no site da Pasca, tem lá todos os serviços que ela oferece, né? Dentre eles a família acolhedora. Lá tem os telefones, os contatos todos que caem diretamente para a nossa equipe aqui em Piracicaba, né? Você também pode ver um pouco do trabalho que é realizado através, né, das postagens que nós fazemos ali, as parcerias que nós fazemos, enfim. Então, assim, acho que é mais fácil por esse canal do Instagram mesmo, que é @pascapiracicaba. Pasca com S, tá? Bom, está aparecendo aqui, estará aqui nos nossos... Pronto. no nosso GC. Isabel, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A TV USP está sempre aberta para você, sempre que precisar. Nós que agradecemos. Eu conversei, então, com a psicóloga Isabel Lozano, que é psicóloga do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Piracicaba. Agradeço também aos trabalhos técnicos de João Pedro e de Fábio Torrezan e a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Conexão TV USP. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Escreva através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau!